Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença para te louvar, exaltar o teu nome, bendizer a ti, Senhor, e ajudar os nossos irmãos com a leitura da palavra, com a exposição da palavra, com a boa música. Ó, Senhor, abençoa os teus filhos, os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Pai bendito, Senhor da glória, abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, intercessores, dá a tua graça, a tua paz, faz maravilhas na vida dos meus irmãos no campo e na cidade. Nos ensina, Senhor, a perseverar, a estar na tua presença e cada dia te louvar. Deus fiel, Deus bondoso e santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa A Voz da Igreja. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e exortar amorosamente os nossos irmãos e ajudar os que estão começando. Um trabalho que se estende por quase 4 décadas e nós vamos continuar enquanto o Senhor nos der a graça, a saúde, o vigor e os companheiros que pagam a conta conosco. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos e amigos. Tem alguns que não são congregados, não congregam. Tem alguns que não participam de nenhuma denominação, mas amam a palavra, gostam de ouvir, nos dá apoio e eu sou feliz com Deus. Sempre deixando claro que a nossa instrução, o entendimento que eu tenho e o compromisso com Deus me envolveu num compromisso eclesiástico que já perdura por 56 anos completos. 54 anos numa igreja e 2 anos agora numa outra que eu fui adotado e estou feliz servindo a Deus, servindo aos meus irmãos, com a minha forma simples de fazer o trabalho, pregando e ensinando. Então vamos à palavra de hoje. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 11. E aqui é um texto que fala sobre o refinamento da fé. Crentes verdadeiros, cristãos convertidos, cristãos consagrados, jamais se ofenderiam ouvindo esta exortação apostólica e pastoral. Então vamos ler para a nossa edificação. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, 13, 5 até o versículo 11. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando presente, não use de rigor,
segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Maravilha, maravilha. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Ó Senhor, e agora estenda as Tuas santas mãos sobre os nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Pai bendito, Senhor da glória, estenda sobre a Tua igreja as Tuas mãos santas, dando vigor e graça a cada servo Teu no campo e na cidade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Glorificado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, muitos homens exercem o poder político, o poder empresarial, o poder temporal. Muitos homens receberam a graça para exercer o poder espiritual. Tem coisas na Bíblia Sagrada que a gente lê quase que passando por cima sem perceber. Mas quando Moisés resistiu ao propósito divino de enviá-lo ao Egito, a Faraó, Moisés colocou aqueles obstáculos todos. Não era bom de retórica, Moisés não era especialista em comunicação, Moisés não tinha isto, não tinha aquilo e tal. Deus fez umas perguntas a Moisés. Quem fez a boca do homem? Quem fez o homem e tal? E Deus garante a Moisés que vai estar com ele. Moisés resiste até certo ponto. Deus continua insistindo, porque ele é o Senhor. Aí Deus fala do irmão mais novo do Moisés, o Arão. O Moisés se alegra com aquela menção do Arão. Está bem, ele estava tão distante, sem saber notícia há quanto tempo. E Moisés cede a investida divina para ser o instrumento da libertação de Israel. Deus diz para o Moisés: você vai ter o poder como Deus e o Arão será como seu profeta. Deus deu poder a muitos homens. Os homens têm o poder político. Os homens têm o poder jurídico. Os homens têm o poder econômico, o poder empresarial, o poder temporal. E os homens também recebem o poder espiritual. Paulo se tornou um homem muito poderoso. Era o apóstolo dos gentios. Em si, esta função, este título, esta posição encerrava muito poder. Ele tinha o poder de Deus na sua vida, exercia este poder de Deus na igreja e usou este poder para exortar, mesmo tendo tanto poder. Foi muito amoroso. Aqui ele exorta, aconselhando: examinai-vos a vós mesmos, segundo aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Façam exame, dê uma olhada se vocês estão permanecendo na fé exatamente. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo vivendo no seu discípulo é muito poder. Ele conclui este versículo dizendo: se não é que já estáis reprovados. Jesus Cristo habitou em muitas pessoas que foram reprovadas. Uns foram reprovados porque perderam o primeiro amor, o primeiro estado de graça. Outros foram reprovados porque usaram a igreja como se fosse sua, abusando. Outros foram reprovados porque aprenderam e trouxeram para a igreja coisa estranha. Então, Paulo aconselha aqui um conselho paternal, com muita seriedade e graça. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se estáis firmes na fé, provai-vos a vós mesmos, se entenderam bem a doutrina que Cristo habita em vós, a não ser que estejam reprovados. Se não passou por um processo degradante na fé, se não abusou do poder, se não contaminou o ministério, se não contaminou a igreja do Senhor, se está firmado em Cristo, não foi reprovado, não é reprovado, não será reprovado. No versículo 6 ele diz: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. É impossível estar firme com o Senhor, estar permanecendo no Senhor, ser fiel ao Senhor, a sua palavra, e ser reprovado. É impossível a reprovação da parte de Deus para os fiéis. No versículo 7 ele diz: ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Eu vou continuar intercedendo, orando por vocês, para vocês continuarem assim, e que a vida de vocês seja sempre para edificar, fazendo bem, por causa desta primeira palavra que eu falei. Vocês se examinaram, viram que estão bem, estão firmes, estão de pé e ainda conscientes de que Cristo habita em vós. Eu rogo a Deus que vocês permaneçam assim, não façam mal nenhum a ninguém, para que sejamos aprovados pelo mundo? Não. Não. Não é isto. Mas para que vós façais o bem, embora o mundo nos reprove, embora nós sejamos como reprovados. O mundo pode reprovar você 1000 vezes. O mundo reprovou o Senhor. O mundo reprovou os profetas. O mundo reprovou os apóstolos, os outros. O mundo reprovou a revelação divina. O mundo reprova, mas Deus aprova. Nada se pode contra a verdade. Se você está firme, se examinou, permaneceu, está tranquilo, servindo a Deus, consciente que é templo de Deus, habitação de Cristo, habitação do Espírito Santo, habitação de Deus em espírito. Quem quiser pode reprovar. Permaneça nesta posição, firme, se examinando sempre, servindo a Cristo sempre,
glorificando-o sempre, e deixa o mundo reprovar. O mundo reprovou os patriarcas, reprovou os profetas, reprovou os apóstolos, reprovou o Senhor Jesus. O mundo vai ser generoso com você, aprovando você, você tendo esta firmeza na graça? Não. O mundo ama a questão sua doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós o mundo aborreceu a mim. O mundo ama o que é seu. Vós não sois do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. Eu vos escolhi. Então que o mundo aborreça. Eu vos escolhi. Doutrina claríssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe. Haja como um verdadeiro discípulo e deixe o mundo reprovar. No versículo 8, Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade aparece, a verdade se estabelece. Então deixa o mundo reprovar. No versículo 9 diz: porque nos regozijamos de estar fracos. Ah, mas ele é fraco. Disseram isso com Paulo. Ele é fraco, tem um jeito enfermiço, parece um ninguém. Parece um ninguém. Houve aquela divisão, aquela loucura. Eu prefiro Apolo, outro, eu prefiro São Pedro. Ainda hoje tem os da igreja de São Pedro. Não servem para nada, não servem para Cristo, porque Pedro é xerém de pedra, Cristo é que é a rocha. Já ouviu falar em xerém de pedra? Essa coisa que aparece na hora. Pedro é brita. Pedro é pedras pequenas, Petros. Cristo é rocha. A rocha angular, o fundamento absoluto é Cristo. Quem se firma em São Paulo, em São Pedro, em São Cefas, em São Fulano, em São Apolo, vai ficar no outro polo. Então, Paulo, cheio da graça, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que nós desejamos, sabe o que é? A vossa perfeição. Ah, mas Paulo é fraco. Seja forte. Paulo é fraco, é enfermiço, é doente, pede oração. Oh, meus olhos, olha aqui, olha o tamanho da letra que eu estou escrevendo. Olha, veja, eu estava fraco. Vocês, se pudessem, tinham me dado os olhos de vocês. A doença de Paulo, espinho na carne. Tem os filhos do diabo que usam da perversidade na cultura e ainda quer introduzir a perversidade na cultura bíblica. Para dizer que Paulo era um homem duvidoso, um homem que não era homem. Coisa de Satanás, porque o diabo vive e entra na vida dos outros para fazer o mal. O problema de Paulo era na visão. Aí tem o crente tolo, tem o cristão tolo. Não, mas Jesus tinha curado o Paulo, Jesus curou o Saulo, o Ananias foi. Quando Jesus se revelou ao Saulo e houve o processo e ele ficou cego por 3 dias, Saulo era um jovem fariseu. Trabalha quase 40 anos no ministério que Jesus Cristo lhe deu.
passando por todas as provações da vida, estudando, escrevendo, lendo, à luz de vela, à luz de candeeiro, um desgaste permanente da visão. Aí vem um tolo dizer que quando Jesus cura, cura mesmo, e portanto o problema de Paulo, eu conheci um tolo que dizia, quando eu chegar no céu, vou abraçar Paulo e perguntar o que era o espinho na carne. Um tolo. Foi para o céu, não sei. Já faz tempo que saiu da terra. Ninguém, mas era tolice, porque ninguém vai chegar no céu abraçando e fazendo, levantando questões. Não acontecerá isto no reino de Cristo, no reino de Deus, no reino celeste. Não acontecerá. No versículo 9, Paulo deixa claro o nosso desejo. Ele deixa isso claro. O que desejamos. Nós nos regozijamos de estar fracos. Aqui é plural, porque ele tinha uma equipe trabalhando em uníssono, em harmonia, servindo a Deus. Nós nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos nós é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu. O poder que o Senhor me deu é poder para edificar e não para destruir. É poder para ajudar e não para humilhar. É poder para fazer valer a santa vocação, a missão recebida, e não para fazer acepção de pessoas. O poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, é lindo isso aqui. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. A alegria que eu sinto é tão grande. Regozijai-vos. Maravilha. Sede perfeitos. Eu sou perfeito. Numa única coisa. Na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo todo pode estar contra Jesus, a Bíblia Sagrada, e contra mim. A minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo pode apresentar 1 milhão de respostas, 1 milhão de opções. Aliás, tem muito. Na Índia são milhões de deuses, deuses malignos. No Ocidente, milhões de deuses. Ainda tem um dia no calendário litúrgico da falsidade espiritual, o Dia de Todos os Santos. Maldição. Os verdadeiros santos são os que amam o Senhor, servem ao Senhor, seguem ao Senhor. E Paulo aqui com graça diz, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, não vacile nunca na vossa relação com Deus. Sede consolados, sinta o prazer, a consolação, o gozo do Espírito. Sede de um mesmo parecer, é isto que faz o corpo de Cristo ter vigor, saúde. Viver em paz, paz com Deus e paz com o próximo. E o Deus de amor e de paz será convosco. Meus queridos irmãos, Jesus fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
quando forem consumados os séculos, é por toda a eternidade. Deus abençoe meus irmãos de uma forma poderosa e profunda. Agora a oração pelo memorial. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome santo. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão, pela redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja maravilhosa. Obrigado pela liderança da igreja, obrigado pelos teus servos que te servem com amor e graça. Agora, Senhor, este memorial da oração está nas minhas mãos e tu conheces cada família, cada nome, o pai, a mãe, os filhos, os parentes e aderentes. Ó Deus, abençoa, socorre, fortalece, enriquece com a tua bênção. Dá graça aos meus irmãos, enche de amor cada coração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.